Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, eu sou o Padre André Viana e acolho você mais uma vez aqui em nosso programa Caminho do Céu. Nós estamos iniciando um novo mês. Neste domingo, nós celebramos a Ascensão do Senhor. Seja muito bem-vindo, especialmente a você que nos acompanha pela primeira vez aqui na TVI. Para mim é uma grande alegria estar com você. Juntos nós estamos trilhando passos deste caminho do céu. Deus nos criou para a eternidade, só que esta eternidade começa agora, quando eu e você começamos a dar passos muito seguros e firmes em direção à vida eterna. Quando celebramos a Ascensão do Senhor, nós celebramos este grande mistério. Jesus, que depois de vencer a morte e ressuscitar, ele sobe ao céu em corpo e alma. E a beleza deste fato é que quando Jesus sobe ao céu, ele leva com ele a nossa humanidade. Isso significa que existe no céu um lugar para nós, porque Jesus preparou este lugar para nós. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que cada um de nós deve entender que nós não fomos criados para estas coisas que passam. É claro que estudamos, trabalhamos, vivemos a nossa vida, mas o nosso fim último, a nossa meta mais importante é a vida eterna. Jesus diz em um trecho da palavra de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A vida eterna que nós esperamos depende das escolhas que começamos a fazer agora. Por isso é importante que eu e você hoje nos coloquemos diante do Senhor com muita sinceridade e transparência para responder a esta pergunta. As escolhas que eu tenho feito, as decisões que eu tenho tomado, elas estão me aproximando de Deus? Estas escolhas que eu estou fazendo, elas me conduzem a Deus, me levam a Deus? Às vezes, a gente pode ter um pequeno problema. Há pessoas que estão dentro da igreja e que talvez até têm cargos, funções, são padres religiosos e tudo mais, mas que ainda são movidos e direcionados pelos esquemas deste mundo. É claro, como eu disse, todos nós temos a nossa vida, você que me acompanha aí tem sua família, tem seu casamento, tem o seu trabalho, mas entenda, o fim não é isso, o fim é a vida eterna. Eu sempre gosto de lembrar aquela pequena história do Francisco Marto, um dos videntes de Nossa Senhora, quando perguntam a ele o que ele quer da vida, ele simplesmente diz: eu quero crescer, eu quero morrer, eu quero ir para o céu. Porque é alguém que compreendeu que foi criado para a vida eterna. As outras coisas, tanto faz, se vou seguir este caminho profissional ou outro, se vou me casar com esta pessoa ou com a outra, não é? O mais importante é que eu direcione a minha vida para a vida eterna. Por isso, celebrar a Ascensão do Senhor é celebrar então esta certeza. Deus me criou para Ele e eu devo fazer da minha vida nesta terra um caminho em direção ao céu, um caminho em direção à vida eterna. Jesus foi preparar um lugar para nós no céu e nós devemos corresponder a este amor misericordioso pensando: esta decisão que estou tomando me aproxima de Deus ou me afasta de Deus?
esta escolha que eu tenho, ela me aproxima da vida eterna ou me afasta da vida eterna? Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, porque só se vive nesta terra uma vez. E todas as escolhas e decisões que nós tomamos ou nos aproximam da vida eterna ou nos afastam da vida eterna. Neste caminho do céu, existe uma realidade que nós nem sempre sabemos lidar, que se trata do sofrimento. Muitas pessoas ainda pensam que o sofrimento é um castigo de Deus, como se a pessoa que sofre estivesse sendo punida, castigada por Deus. Através da fé, nós entendemos que o sofrimento é um presente. Há um autor brasileiro que escreveu um livro que tem como título a seguinte frase: ostra feliz não faz pérola. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a pérola, que é formada pelas ostras, na verdade é o resultado de grãos de areia que entram na ostra e causam na ostra um sofrimento. E esta ostra começa então a produzir uma espécie de resina, alguma coisa nesse sentido. Eu não sou especialista nessa área, e isso faz com que aquele grão de areia revestido por essa substância vá se tornando uma pérola. Isso significa que o sofrimento que entrou na minha vida e que, claro, dói e custa, ele pode ser transformado numa grande pérola. Quando nós morrermos e formos para o céu, com a graça de Deus, a coroa que nós vamos receber na vida eterna está ligada aos atos de amor que vivemos nesta terra, mas também ao quanto nós sofremos por Deus nesta terra. Não é que Deus gosta de nos ver sofrer. Na verdade, Ele gosta de nos ver lutar. E toda vez que um sofrimento entra na minha vida e entra no meu coração, ali Deus me dá uma oportunidade maravilhosa de provar o meu amor e de lutar. Pense, por exemplo, numa pessoa que enfrenta uma dificuldade, sei lá, no casamento. Sei lá, o marido e a mulher não estão se entendendo, isso e aquilo, mas eles se esforçam para perdoar, se esforçam para amar, se esforçam para relevar as coisas, se esforçam para recomeçar. Quanto esforço, quanta luta, quanto amor. E tudo isso que esse casal enfrenta se converterá nesta coroa de glória no céu. No programa de hoje eu quero que você entenda uma coisa. Nas mãos de Deus, nada é perdido. Mesmo quando nós falamos, meu Deus, por que estou sofrendo tudo isso? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Isso é um mistério que nós nem sempre vamos entender. Mas se Deus permitiu que isso entrasse na minha vida, se Deus permitiu que isso entrasse na minha história, é porque existe um propósito. Então o que eu preciso entender é que este sofrimento, ele vai sendo nas mãos de Deus como que um presente, através do qual eu provo a minha fé, eu provo o meu amor, eu provo a minha paciência e vou adquirindo méritos para a vida eterna. Eu me lembro que um dia, conversando com um senhor que trabalhava no processo de construção, né, das casas, ele era construtor e pedreiro, essas coisas assim, e um dia, conversando com ele, eu vi que a mão dele faltava um pedaço do dedo, né? Então eu disse a ele, o que foi que aconteceu aí? Ele disse, eu estava certa vez construindo uma casa e de repente, durante a construção, eu acabei me ferindo e tive que amputar um pedaço do dedo. Eu então perguntei a ele o seguinte, e o senhor como se sente perdendo um pedaço do dedo? Pegou ojeriza da construção? Ele disse, não, padre, pelo contrário. Depois que isso aconteceu, eu trabalho com mais empenho, com mais firmeza, com mais cuidado e com mais zelo. É exatamente isso que nós temos que aprender.
Se o Senhor permitiu que um sofrimento e uma dor entrassem na nossa vida, no nosso coração, na nossa casa, é exatamente porque o Senhor quer nos fazer crescer nas virtudes, no amor, principalmente neste esforço de luta diário para fazer a vontade de Deus, para perseverar, custe o que custar. Eu quero ler com você um trecho da Palavra de Deus que você vai ouvir este domingo na Santa Missa. Trata-se do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas, no qual encontramos o relato dos discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús que estão desanimados e que voltaram para a sua cidade, se encontram com Jesus e Jesus começa a relembrá-los a respeito de algumas passagens da Escritura. E diz assim no versículo 46: Assim é que está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse. Por que é necessário que o homem sofra? Por que é necessário que o ser humano enfrente provações e dificuldades? Exatamente porque através do sofrimento, das dificuldades e das provações, nós amadurecemos. Humanamente, nós gostamos da vida fácil e tranquila, mas se é verdade que um mar tranquilo não faz um bom marinheiro, também é verdade que uma vida tranquila não faz um bom cristão. Um bom cristão, ele é formado na provação, na dificuldade, na tribulação. Por isso, era necessário que o Cristo padecesse, exatamente porque o sofrimento de Jesus é o preço da nossa salvação, mas também é verdade que pelo sofrimento nós nos configuramos a Jesus, nós nos unimos a Jesus e através do sofrimento nós também vamos sendo lapidados, moldados, vamos amadurecendo e preparando o nosso grau de glória no céu. Lembre-se, a sua coroa de glória no céu, a minha coroa, também está ligada ao quanto nós fomos capazes de sofrer com Jesus e sofrer por Jesus e sofrer imitando a Jesus, que soube carregar a sua cruz com paciência. Então, é necessário que eu enfrente na minha vida também estas provações e estas dificuldades. No Diário de Santa Faustina, nós encontramos uma citação a respeito disso. Eu quero mencionar aqui e citar com você o parágrafo 1491 do Diário de Santa Faustina, quando o Senhor Jesus diz a ela o seguinte: Minha filha, não tenhas medo do que virá sobre ti. Não te deixarei sofrer acima das tuas forças. Isso é uma coisa que você e eu temos que aprender. Não adianta a gente sofrer por antecipação. Não adianta nós ficarmos conjecturando coisas, pensando, porque isso inquieta o nosso coração e a nossa alma. Isso angustia o nosso coração. Quando Jesus diz, não tenha medo do que virá sobre ti, na verdade está dizendo, Deus conduz a tua vida, Deus conduz a tua história. Não há ninguém que te ame mais do que Ele. E isso significa que aquilo que vier a acontecer, aquilo que entrar no meu caminho, aquilo que entrar na minha história, está dentro daquilo que Deus tem como controle. Não que Deus causou isso, mas se Ele permitiu, Ele não vai me abandonar, Ele não vai me deixar, Ele não vai me esquecer. E Ele mesmo estará ao meu lado para me ajudar, para me fortalecer, para me amparar. E diz Jesus ainda a Santa Faustina, não te deixarei sofrer acima das tuas forças. Então que neste domingo você e eu possamos compreender esta grande verdade. Tudo aquilo que Deus permite na nossa vida é para um bem maior. E se Ele permite que enfrentemos o sofrimento, é exatamente um sofrimento que não está acima das nossas forças. Talvez hoje você diga, mas padre, eu não estou aguentando mais, eu não estou conseguindo mais. Eis que eu trago esta verdade para você e para o seu coração. Jesus diz,
conheces o poder da minha graça, que isso seja suficiente. Eu e você conhecemos o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Portanto, se está pesada a tua cruz, se coloque diante de Jesus e peça o auxílio da graça misericordiosa de Deus. Se você está pensando em desistir, está pensando em pular fora, está pensando em abandonar o chamado de Deus, não faça isso. Por mais que esteja difícil, Deus tem a graça suficiente que nós necessitamos. Coragem, esperança, confiança e paz, porque o Senhor nos sustenta. E como nos lembrou há poucos dias o Papa Leão XIV, nossa vida está nas mãos de Deus. Que o Senhor te abençoe e que a misericórdia do Senhor renove as suas forças. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.